Olá você, seja bem-vindo a mais um Gautcast. Eu sou Ederson Almeida, CEO da Gaútica. Nós temos um desafio muito grande a partir deste ano 2025. Nós vamos elevar a Gaútica até 2030 a uma empresa de 100 milhões de faturamento anual, uma empresa de valuation de 1 bilhão. Para isso, nós vamos internacionalizar, vamos criar mais inovações tecnológicas, explorar ainda mais a inteligência artificial. Você vai se beneficiar, com certeza, do impacto positivo que a Gaútica vai causar não somente na indústria brasileira, mas na indústria global. Mas claro que isso a gente não faz sozinho. Uma grande batalha, grandes desafios, grandes sonhos, precisa de gente qualificada. E eu estou aqui com um time muito qualificado para que a gente faça tudo isso. Então vamos às apresentações. Estevan Heck, meu sócio fundador, que na faculdade a gente se conheceu numa aula de redes de computadores, né? Redes de computadores, sim. E hoje estamos aí celebrando mais de 15 anos de empresa. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Nosso CFO. Então, meu nome é Estevan Heck, tenho 43 anos, vou fazer 44 já. E sim, de fato, nos conhecemos na universidade, esses 15 anos, pouco antes também, já de parceria. Mas a minha formação é análise de desenvolvimento de sistemas e tenho a experiência desde 1999 na área de programação de sistemas e computadores. E quando a gente resolveu se juntar, depois a gente acabou dedicando maior foco no nosso produto. E atualmente estou estudando, cursando mestrado em administração, no qual devo me formar agora nos próximos semestres, que trata justamente da internacionalização da plataforma Gaútica do nosso negócio. Então, tenho me dedicado nesses pontos de justamente processo de internacionalização, que é o que tu tem trazido aqui para nós. Excelente. E nós temos aqui também Maurício, nosso CTO, que começou em 2010, né, Maurício? Com a Gaútica, quando a gente fazia sistema sob medida. Então já são 14, 15 anos, já é 2025. Como o tempo voa. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Olá, então me chamo Maurício Castro, tenho 30 anos, sou pai da Clara e da Lara, mais recentemente. Atuo na área de tecnologia, então, desde 2010, agora na parte de direção de tecnologia na Gaútica. E estou aí para ajudar nesse processo de internacionalização e modernização da plataforma Gaútica. Que bacana. E o Rafa Andrés, esse aqui também está com a gente desde o início, né? Não viu a Gaútica ser fundada, mas viu os primeiros passos, com certeza. Eu vou deixar que você se apresente, Rafa, tanto não só na relação do nosso trabalho, mas sobre as suas experiências também internacionais, rapidamente, que você adicionar o teu currículo. Eu sei que é extenso, mas fique à vontade. Então, o meu nome completo, Rafael Andrés, né? O Rafa Andrés. E eu me sinto aqui um veterano, porque eu tenho esse ano completo 47 anos de idade, né? E começa a minha jornada profissional lá com 14 anos de idade como menor aprendiz. E aí trilho 17 anos dentro de uma grande empresa aqui de Caxias do Sul, e é onde me oportuniza nessa empresa ter experiências internacionais, tanto na área de assistência técnica como desenvolvimento de fornecedores. Então, tive a oportunidade de morar 3 anos e meio na China e, dentre esse período de 3 anos e meio, algumas escapadas, né, para visitar as nossas unidades da época na África do Sul, Colômbia, México, e me oportunizou ter essa visão macro, né, internacional, né? Eu sempre brinco que ali eu entendi que não existia só galeto, que era a melhor comida do mundo, né? Então, você começa a quebrar algumas barreiras mentais, inclusive, e começa a enxergar o mundo como ele é efetivamente, não aquilo que muitas vezes nós aqui, caxienses, né, bairristas, percebemos o mundo. E tive a oportunidade, depois de toda essa trajetória de 17 anos, de voltar para empreender, né, numa empresa familiar e tocar à frente a Moser Indústria Química, aonde desde então a gente está labutando aí e trabalhando
né, por uma indicação de colegas aonde nós trabalhávamos juntos, né, indicou a Gáutica para fazer um trabalho, né, que era para eu ser um tomador de serviço de vocês, e aí que conheci pessoalmente o Ederson, na época o Estevam também. Então a gente vem nutrindo uma amizade e laços profissionais, não só profissionais, porque o Ederson, inclusive, me convidou posteriormente para fazer parte do Rotary Club aqui de Caxias do Sul, Rotary Club Imigrante, ao qual a gente faz parte, e posteriormente tem o Maurício, né? O Maurício também é nosso companheiro. Então já é basicamente aí também praticamente 15 anos aí de 14 anos, né? 14. Porque foi 2011, né? Que a gente tem esse relacionamento comercial e pessoal. Conforme vocês já devem ter visto em outro podcast, o Rafa é engenheiro mecânico, inspetor de NR13, atua hoje no Sul? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Legal. E está disposto a atuar mundialmente ou não? Então, o mundo é o meu país, né, cara? Não existe país. Excelente. Porque nós, Gáutica, nascemos em Caxias do Sul. O CNPJ foi aberto em 1º de setembro de 2009. Em 1º de outubro ficou como uma data histórica. Foi uma confusão a abertura, a escolha do nome. O nascimento da Gáutica é um grande caos. E é um caos, inclusive, que foi previsto que não duraria 2 anos. Lembra? Eu fiz um trabalho de faculdade uma vez, e eu sou formado em sistemas de informação, estou no doutorado em administração, também na fase conclusiva. E eu lembro que a professora, na época mestre de administração, ela olhou para o modelo de negócio e disse, olha, não dura 2 anos. E a gente quebrou muitas estatísticas. Por quê? Talvez por teimosia, só porque ela tinha falado que não ia durar. E eu sou de Vacaria, então eu sou um outro bairrista. Eu sou um bairrista pelo duro da Vacaria, né? Mas também entendo, nós aqui no Sul somos muito fechados. E eu tenho viajado bastante, eu comecei a dar palestras, a contrato da Dell, em capitais, e eu tenho voltado muito frustrado. Eu tenho conhecido muitos empreendedores fazendo coisas grandiosas. E aí eu vejo a gente se apequenando aqui. E eu trago isso pro Estevam. Só que você vai fazer o quê? O Estevam diz assim, E aí? E isso tem me incomodado. Porque eu quero crescer. Eu não abri a empresa, eu saí também da Poderosa para empreender, para fazer algo grandioso. E a gente tomou uma decisão este ano que a gente precisa se aproximar mais e mais dos nossos clientes. Aonde estão nossos clientes? Principalmente no Sudeste. Aonde que o governo, o Estado, o poder público está, de fato, investindo em capital intelectual, em qualidade de vida, em inovação. A gente fez um estudo, surgiu uma cidade aí, Joinville, Santa Catarina. E aí eu vou passar para o Estevam para falar que a Gáutica, hoje, ela é de Joinville. Sim, estamos em Joinville, migramos no final do ano passado. Mas antes, por que Joinville? Bom, havia uma necessidade de migrar de ambiente, de cidade. Então, a gente sabe que no Brasil tem em torno de um pouco mais de 5.600 cidades. Pesquisar todas elas, tudo bem que a inteligência artificial pode ajudar, mas às vezes tem alguns detalhes que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Então, eu verifiquei o seguinte, qual é o foco principal, né, que a gente atua no nosso segmento? É a indústria é o cliente, ele pode ser direto ou indireto. E daí eu lembrei, então temos São Paulo, que até então é o maior polo, né, industrial do país, depois temos outra cidade que aqui seria Joinville e Caxias do Sul, principalmente o setor metal mecânico. Então vou pesquisar Joinville, né? E aí pesquisei, foram umas 7 ou 8 pesquisas, essas pesquisas são de 2014, 2016, também tem de 2022, 2023, 2024, sempre por institutos confiáveis, é uma pesquisa de Wikipedia, que também tem lá seu nível de confiança, mas são pesquisas com viés científico. E, para minha surpresa, de 18 indicadores que eu fiz o levantamento, eu encontrei 18 indicadores comparativos em que Joinville era superior a Caxias do Sul. Então, daí eu já tinha um elemento técnico, científico, que provasse o seguinte: a escolha ela não é só uma questão pessoal.
mas ela também é baseada em dados. E aí, a tomada de decisão, vamos migrar para Joinville. Então, migramos, trocamos já o CNPJ, já está lá. E agora, claro, estamos finalizando esse processo de transição da parte administrativa, que tem que ter as inscrições estadual, municipal, entre outros, troca de fornecedores, entre outros serviços que devem ser adotados. Então, essa primeira fase eu considero como superada. E aí a gente vai para a próxima fase. Qual é a próxima fase? Nós estamos conversando com vocês e colocando em execução o plano, que a gente ajustou e refez o planejamento com base nessa necessidade de se abrir mais para o mundo. Né? Rafa, tu conhece Joinville, né? Nunca me esqueço quando eu abracei o desafio de voltar e dar seguimento à indústria Moser, né, que é a Moser Indústria Química. Nós atuávamos muito fortemente só no Rio Grande do Sul. Só Rio Grande do Sul. DDD 55, desculpa, DDD 51 e 54. E aí, eu nunca me esqueço que teve um cliente, de um cliente nosso que estava aqui visitando em Caxias, viu o nosso trabalho e ele disse, eu quero vocês nos visitando lá em Brusque. E eu peguei e disse, vou conhecer. Eu, né, na época, estava acho que eu devia estar com 32 anos, se não me falha a memória, 32 para 33 anos de idade, e eu vou lá visitar. Quando eu volto, eu aproveitei e fiz Brusque e Joinville. Quando eu volto, eu nunca me esqueço que eu disse assim, só restou para nós gaúchos o orgulho. Porque quando eu me deparei com Joinville e Brusque, e olha que Brusque não é uma cidade assim, não é a região metropolitana ali é Joinville. Depois poderia considerar uma segunda ali, mas está tudo Jaraguá do Sul. São várias cidades ao redor ali com potencial de marcas que a gente usa no nosso dia a dia muito superior ao que a gente encontra, lamentavelmente, aqui. Né? É muito mais diversificado. Indústria têxtil, indústria de automação, fundição, plástico, pesada, engenharia, é muito diversificado. E foi também o direcionamento que, na época, a gente começou a voltar os olhos, né, da Moser Indústria Química para a região ali de Joinville, que a gente desde então está lá. Né? E sem dúvida nenhuma, a cada viagem que eu fazia e ainda faço para a região, tu percebe assim, é gritante a evolução, o desenvolvimento, o crescimento não só da cidade, mas da região, porque Joinville também já está saturada, Joinville já está ficando né, completamente tomada, mas Araquari, Guaramirim, essas regiões ali, cidades ao redor, cada vez é terraplanagem e pavilhão e a coisa crescente, pulsante, é impressionante a força que tem, não só aquela região, mas Santa Catarina como um todo. Que legal. Então, vamos chegar em 1.000 clientes. A gente está com 250 clientes ativos hoje. Dá para chegar em 1.000 com essa ação? Até quando? Boa. Vamos deixar no ar isso aí. Acertar o detalhe. Maurício, tu conhece Joinville ou ainda não? Não conheço Joinville ainda. Então vamos ter que providenciar, vamos ter que fazer uma imersão em Joinville. Mas o Maurício, ele passou os últimos anos trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, não é mesmo? Sim. E eu gostaria que você nos falasse como é que é desenvolver software que não é só para o Brasil, mas ele é para o mundo. Ótima pergunta. Pergunta de $1 milhão. Depende muito do tipo do software que você está trabalhando. Quais as especificidades do público que você está trabalhando. A empresa era dos Estados Unidos e quis fazer um software que se adaptasse não apenas para os Estados Unidos, mas que eles pudessem levar um laboratório de biotecnologia para a mesma solução para outros países, como Alemanha, Bélgica, Índia, e cada um desses países tem suas particularidades. Então, foi um grande desafio adaptar a ferramenta para deixá-la flexível para que se instalasse em múltiplos países. Mas o principal fator é que você tem que ter uma pessoa em loco, entendendo a cultura local,
porque aconteceram problemas, como qualquer solução vai ter, e principalmente na parte cultural, porque chegava de as pessoas terem entendimentos diferentes do que a gente tem no Brasil para a mesma coisa. Então, no final das contas, foi necessário que um dos diretores aqui do Brasil se deslocasse lá para os Estados Unidos para efetivar essa operação em loco. Então, entender algumas especificidades e adaptar a mesma coisa, na verdade, mas de repente trocando os textos, e já dava um ar completamente diferente para a solução. Além de fatores técnicos, então você tem que adaptar a cultura de fazer a localização do software, você tem questões de datas que tem formatação diferente. Se você for imprimir um papel nos Estados Unidos, é diferente no Brasil. Lá eles usam o padrão carta, leather, que é diferente do padrão que a gente tem aqui no Brasil, que é o A4, que todo mundo imprime A4. Parece bobagem, mas a gente travou quase que uma semana simplesmente por causa de um formato de papel diferente. Então, os desafios são muitos, os técnicos, mas como eu já trilhei todo esse caminho, eu tenho certeza que quando a gente for internacionalizar a Gautica, que já estamos iniciando esse processo, mas quando chegarmos na parte técnica, vai ser muito mais fácil, vou conseguir atalhar junto com a Gautica muito mais. Então tomamos a decisão certa, Estevão. No momento certo, talvez. No caminho, no momento certo. A gente tem tomado algumas medidas desde o início do ano. Isso que o ano recém começou. Hoje é o dia 13, né? 2 semanas, nem deu 2 semanas, a gente fez tanta coisa. Uma das questões que estão sendo tratadas é a criação de um conselho administrativo. Ele já está sendo montado, elaborado. Forte. Aonde, inclusive, todos serão convidados a fazer parte. Teremos um membro externo do jurídico. Nós começamos uma relação com investidores, que é algo que a gente não tratou formalmente. A gente teve conversas, mas agora a gente está participando de uma primeira rodada de captação de investimento, em cima de um valuation de 20 milhões para captação de 2 milhões, pensando, de fato, neste crescimento da empresa. Outras medidas, teve a questão da mudança, tem essa questão dos cotistas, de ter sócios que ajudem nos processos tecnológicos e mercadológicos para que a gente possa, de fato, crescer. Mas agora falando sobre mercado, o Maurício trouxe alguns elementos de tecnologia. Rafa, como é que você vê? Tenta agora imaginar assim, como é que se poderia expandir para o mundo a segurança do trabalho? Tem alguma pista? A gente já tem iniciado, então, a Argentina, que é uma tradução de relatórios e recursos do sistema. Nós temos Portugal, inclusive nós estamos indo para Portugal, coincidentemente, em maio estaremos em Portugal. Inclusive eu já fechei uma atividade em Portugal no dia 16. E aí depois a gente vai conversar como que a gente possa realizar juntos essa atividade na escola que eu dou aula, na Campetra FID. Mas vamos lá, o que você imagina de ações de aproximação, desafios, oportunidades da Gautica mundo afora? Eu entendo, Ederson, que sempre é importante a gente buscar parceiros locais. Não vejo outra forma de que não buscar como se escolas ou associações onde agrupem esses técnicos de segurança, que agrupem esses profissionais que façam o uso da ferramenta que a gente está propondo para que eles usem. É através disso que a gente vai conseguir escalar. É colocar esse pessoal numa palestra, numa apresentação, numa reunião, como tem eventualmente as reuniões almoço, né? Fazer uma apresentação para divulgar e depois, claro, depois não, mas em paralelo a isso, entender essas adaptações técnicas que nós vamos ter que precisar fazer para atender a legislação local, que isso é inevitável. Vai ter a legislação local, porém, a necessidade de segurança aqui em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, sem dúvida, ela existe igual, né? Então, assim como, sei lá, inspetor de solda, existe inspetor de solda que tem aqui no Brasil, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem em qualquer parte do mundo, né? É entender a peculiaridade de cada legislação, de cada país,
e ofertar é a facilidade, é a otimização do tempo do profissional para que ele possa ganhar dinheiro otimizando o tempo e organizando os seus processos de inspeção. Ah, interessante. Um dos investimentos que nós estamos fazendo, a gente começou em 2019, investimos numa bolsa de estudos do Vandoir Velschen. Uhum. Ele fez o doutorado em cima de uso de inteligência artificial, machine learning, deep learning. E isso, de certa forma, acelerou o nosso processo na aquisição de novas tecnologias. E a gente vai, ao longo desse ano, investir pesado em inteligência artificial, que com certeza vai ajudar tanto na parte preditiva, que é uma vertente da IA, quanto na generativa, que é ajudando a, com base em históricos, gerar os textos de recomendação, geração de relatórios, entre outros artefatos necessários. E o Estevam, ele acabou ingressando no mestrado, primeiro eu entrei para o doutorado, para que a gente se aprofundasse ainda mais. Como é que se usa IA na segurança do trabalho? E eu já estou avançado, qualifiquei a minha tese agora, e nós com certeza vamos ter muitas inovações para as empresas mundo afora. E Estevam, nos fale um pouco sobre o que tu descobriu na tua pesquisa científica, na montagem da dissertação, sobre o que é necessário para internacionalizar uma empresa como a Gaultica, que é uma plataforma de serviço online, um SaaS. Um dos elementos o nosso brilhante aqui já trouxe, que é a parcerias locais. Isso, então, essa resposta, ela se dá de cunho científico, mas mesmo antes de eu trazer o resultado dessa pesquisa, tu já trouxe isso baseado na experiência. Então, a pesquisa acadêmica, ela traz muito do que ele busca confirmar o que ocorre na vida prática, né? E eu lembro que quando eu separaria em 2 fases, aí, 3 fases talvez. A primeira fase é entender que é uma pesquisa acadêmica. Então, essa fase, de uma vez que eu fiz o setup na minha cabeça, no entendimento de como fazer a pesquisa, aí fomos para a segunda fase. A segunda fase é justamente coletar essas informações, assimilá-las. E foi interessante, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu agrupei alguns elementos, 3 elementos. Internacionalização. Então veio um monte de informações sobre internacionalização. Eu adicionei um segundo elemento, SaaS, né? Software as a Service, plataforma de software. E tem bastante, mas já diminuiu o resultado. E aí eu adicionei um terceiro elemento, que é a segurança do trabalho. Aí veio nenhum resultado, ou em alguns casos, 1 ou 2 resultados. Então a junção de internacionalização de SaaS para a segurança do trabalho é o gap de pesquisa, onde que tem um mundo de oportunidades. E isso precisa não só na parte acadêmica, também científica, a contribuição, mas também mostrou aqui na parte prática, esses elementos estão disponíveis para serem preenchidos. Em relação à segurança do trabalho, também como tu mesmo já tem esse entendimento, então parcerias locais, isso é fundamental, é um fator crítico de sucesso, baseado na ciência. Também entra a questão que tu comentou sobre a localização de software. Então, já temos, na prática, muitas empresas que são globais e elas já experimentaram todas essa transição, né, essa expansão global. E eles já deixaram isso documentado, então criaram alguns organismos técnicos para dar essa orientação. Um deles é a W3C, que dá orientações sobre padrões de comunicação na web. E aí eles englobam o mundo todo, né? Então isso também é interessante. E agora a terceira fase, que entra na finalização da pesquisa, que é a consolidação, confirmação do que eu chamei de framework de fator crítico, que é a junção desses elementos. Então, e aí a coleta das informações, pesquisa para confirmar aquilo que eu estou trabalhando na dissertação. Eu diria até uma quarta fase, que depois é a execução disso dentro da empresa, ou seja, a gente incorpora esse entendimento e faz o devido investimento e vai monitorando a execução dele. Então é muito oportuno e eu diria, questão do momento, não só o planejamento da Gaultica, mas também com a pesquisa acadêmica que tem sendo realizada, e aí a conversa com vocês, a entrada de vocês, pelo menos até o momento, de que tudo isso faz parte do planejamento.
Não é só uma intenção de bonitos, né, de pensamento, mas ele está em execução e essas peças se encaixam. Então, esse é o resultado, eu diria, que faz sentido aquilo que nós estamos fazendo, faz sentido a gente dar o próximo passo. Ah, legal. Isso tem uma conexão com o futuro, né? O planejamento, então, é baseado a como faremos para chegar em determinado objetivo. Falando em objetivos, Maurício, como é que você enxerga a Gáutica em 2030 sob a ótica tecnológica? O que você imagina de servidores, de tecnologia, de equipe? Vai lá, sonhe. Eu sou um apaixonado pelo modelo enxuto, a startup enxuta. Então, não me atenho a grandes times, mas times eficientes. Quanto à tecnologia, então eu imagino um software distribuído globalmente. É necessário para que a gente atenda o mundo, não apenas um país ou outro. A gente tem na Gáutica muitos clientes que estão na linha da Microsoft. E, de fato, para mercado corporativo, o .NET da Microsoft é o que se destaca a vida toda e é o que eu aposto também. Então, eu vejo uma plataforma Microsoft, naturalmente servidores distribuídos e principalmente o software construído de uma forma a gente chama de desenvolvimento em camadas. Então, um software desenvolvido em camadas para que possa se especializar cada serviço. Então, eu tenho um serviço de mensageria para estar só enviando padrão de notificações de software para comunicar as plataformas, para estar fazendo essas conexões de plataformas descentralizadas. Até mesmo, quem sabe, a gente possa estar especializando ainda mais criptografias, de repente está guardando dados em blockchain, esse tipo de coisa que eu vejo como inevitável num futuro próximo. Então eu vejo uma plataforma muito robusta, uma plataforma com tecnologia que possa ser adaptada com desenvolvimento ágil e um time coeso, não necessariamente um time grande, mas um time que seja muito... que tenha uma boa qualidade técnica e também que seja fácil de integrar alguém na equipe, que um software seja muito bem documentado, que temos APIs para o pessoal, nossos clientes integrarem, consumirem os seus dados, integrarem com suas soluções, que é uma coisa que a gente já oferece hoje, mas de forma pontual para cada cliente. Então, fazer uma plataforma realmente grandiosa que seja aberta para conexão com os clientes também. Sabe que isso que tu fala faz sentido, inclusive, com alguns desafios que nós temos hoje, como o caso da Argentina. A gente está em fase de implantação e eles não usam os mesmos recursos que se usam no Brasil comumente. Então, no caso deles, eles têm uma demanda para LOTO, que é bloqueio e sinalização de fonte de energia para o processo de manutenção, que está dentro da NR12. E, de fato, essa questão dos microserviços, as camadas, recursos específicos, eu também vejo, e isso se retrata em muitos estudos, que não é uma caixa fechada que a gente diz assim, segurança de máquinas e equipamentos é assim e comprem. Caldeiras, tratem dessa maneira, espaços confinados. No próprio Brasil, um país, né, de dimensões continentais, nós temos vários vieses, várias abordagens para o mesmo tema. Principalmente o modo com que é a língua portuguesa, o modo com que as leis são escritas, elas são muito brandas. Então, por exemplo, agora eu não estou atuando comercialmente ou dando os treinamentos, mas por muitos anos eu estava na linha de frente conversando com o engenheiro. Os engenheiros têm interpretações completamente diferentes. Eu lembro quando a gente criou a NR13, o Rafa ajudou a construir, ele testou, mas ele... mas não é bem isso aqui, ele não usou. E aí, passar-se uns meses ou anos, ele me aborda num desses encontros, né, que a gente faz parte de entidade e tal. Eles me dizem uma coisa, alguém usa aquele aplicativo da NR13? Um monte de gente usa. Olha aqui, tem milhares já de cadastros. Ele, curioso. Por que eu não consigo usar? Por que para um dá e para outro não dá? Porque existe, sim, algumas peculiaridades, e quando a gente muda de cultura, então dentro do Brasil já tem um impacto, quando a gente muda
de nação, e muda o idioma, e mudam as religiões, as crenças, muda. O que me faz ainda ter a crença que é possível é porque por baixo de tudo isso eu enxergo as normas técnicas, IECs, ISOs, ANSI. Como é que tu enxerga essa questão técnica normativa, Rafa? Bem como tu abordou, Ederson, o próprio Brasil, né, nós temos existem normas que devem ser aplicadas e que muitas vezes tu observa que profissionais não aplicam ela. E tá tudo certo, nada acontece, né? Só depois que ocorre algum incidente é que aí sim vão buscar a documentação para ver se estava de acordo. Desconheço, eu na época que eu trabalhei com algumas dessas, né, dessas empresas que tinham unidades Colômbia, México, China, cada local tem a sua peculiaridade, mas uma coisa importante que eu vejo especificamente NR13, quase tudo hoje no mundo é oriundo da ASME. Isso aí. Então, ali facilita muito. Ali tu já tem assim, ó, se daqui a pouco tu tem alguma norma que a gente pode se deparar que seja um pouco mais criteriosa, mas a base hoje que está disseminada no mundo é a ASME. Eu vejo a mesma coisa, no caso, quando eu olho para a NR12, também é um mapa de riscos, vai ter a ferramenta, que pode ser Performance Level, Hazard Rate Number, daí tem a NBR 1453, que ela é brasileira. Sim. Só que ela também é com base... A NBR sempre tem uma ISO por trás, né? Isso. Tem a ISO com o número e a NBR, que é a tradução. Que é uma das questões que o pessoal me questiona, mas a NR12 não é brasileira? Ela é brasileira, com base em normas técnicas internacionais. HRN, por exemplo, internacional. Sim, ele é americano, foi escrito num artigo na década de 90, e ele Tá no serve para... É aí que ele não é citado. A gente já leu muito a NR12, 10, 13, 93, porque tem que atualizar no aplicativo e tem que pegar a linha lá. Isso aí, a vírgula. A vírgula. E o que ocorre? As normas não dizem o que você deve usar ou como você vai fazer no detalhe. Então, tem algumas questões. Pegar a 13. A 13, ela tem uma indicação de o período, a periodicidade de inspeção conforme o tipo de equipamento, a idade do equipamento, tem algumas situações. Mas ela não fala, por exemplo, em quantificar riscos. A gente colocou no NR13 o HRN por decisão nossa. Alguns clientes viram e gostaram. E outros dizem assim, isso não está na norma. E aí daí ele diz, isso é da NR12. Cite na NR12 onde está. Não está. Isso são convenções de mercado que estão tão comuns que as pessoas fazem achando que faz parte da norma e não faz. Não cita. Tem um caso que é o mais emblemático, que é o laudo técnico. Laudo técnico. Não cita laudo técnico na norma NR12. Não tem. E eu não sabia disso. Quando a gente faz o aplicativo, a gente faz entrevista com os usuários. Entende como ele trabalha, lê a norma e tenta unir os melhores mundos, né? E faz a aplicação. E aí um dia eu fiz um conteúdo, um vídeo mostrando. Veja como que você faz um laudo de conformidade né, de acordo com a NR12 e postei no LinkedIn. E aí veio um cara de uma poderosa de segurança do trabalho, o maior do mundo, e ele só faz a pergunta assim, por favor, cite aonde a norma fala de laudo. Eu peguei, abri a norma, dei Ctrl F, eu li, eu fiz de tudo. Não tinha. E era uma pergunta retórica, ele sabia que não tinha. E aí foi uma grande descoberta. Nem tudo está na norma, o mercado tem voz, e aí eu vou fechar dizendo o seguinte, não existe consenso sequer entre os fiscais. E não existe consenso sequer entre os 11 do STF. Não existe consenso na lei, na Constituição, na lei brasileira. Existe interpretação. Né? Senão, de 11 pessoas votando em relação a algo constitucional, deveria dar 11-0, não 6-5. Né? É a interpretação. Este é o mercado, este é o mundo, né? Isto que é o ambiente de incertezas, mas nós somos uma empresa de inovação tecnológica para isso e vamos enfrentar o desafio.
até adicionaria ali, tu vê que a chamada tradição, ela faz parte, porque nem tudo está escrito, né? Tem tudo isso. E na pesquisa acadêmica, então trazendo esse viés também, no mundo todo, a segurança do trabalho ela tem ali 2 ou 3 elementos, que é a identificação dos perigos, a identificação dos riscos e a gestão deles. Isso, inclusive, vem dos órgãos internacionais, mas também se confirmou como pesquisa científica. E daí que tu vê que não é dito como fazê-los. Isso é o foco. O foco do segurança do trabalho é isso aí. E tem um elemento que é interessante, é que a prevenção ela é constante. E daí surge a oportunidade. Se ela é constante, não é baseado em etapas, assim, de prazos. Ela vai ter que permanecer. E aí que surge a tal da oportunidade para a gente ir lá e atuar em cima disso. Eu tenho uma dúvida pro Rafa aqui. Rafa, eu tenho um viés que me diz assim: o Brasil é o país mais burocrático do planeta. Porque se a gente vai pegar a realidade do Brasil para emitir um faturamento, você tem que emitir uma nota fiscal, você tem que fazer um processo tributário complexo ali por baixo para emitir essa nota. A jabuticaba brasileira. E sem isso, tu não consegue ir pra frente. É complexo. E na minha cabeça, me diz assim, o resto do mundo não é assim. Por que tu vai lá pegar a realidade dos Estados Unidos de novo aqui? Você pega, faz uma invoice no papel de pão aqui e tá legal. A invoice é o que eles precisam. Você tá dizendo que você faturou para aquele cliente. Na segurança do trabalho, então, que a gente tá falando aqui, a lógica se aplica? A lógica é a mesma? Ou é um viés cognitivo meu isso? Eu vou te dar percepções. Eu confesso que sempre que eu atuei no mercado internacional, eu não tinha esse olhar, eu não tinha essa percepção. Mas eu vejo assim como genéricos, tá? Todos os países, geralmente países abaixo da linha do Equador, são países mais burocráticos que te permitem fazer manobras. E quanto mais manobra, mais corrupção, muito mais burocracia, muito mais oportunidade de tudo burlar. Países onde tu tens regras poucas e claras, e geralmente está na linha do Equador para cima, é preto ou branco, não existe meio termo. Né? Ora veja bem. Não, eu tive uma ocasião que eu tive a oportunidade de visitar uma indústria na Alemanha de fabricação de ônibus, uma das mais renomadas do mundo, e lá não existe o ora veja, é o que está no projeto e está no projeto. Não existe, não tem. Eles não alinham a marretada? Não. Como é que faz? Como é que faz ônibus, então, assim? E existe assim, não vamos achando soluções para corrigir erros por falta de projeto. Primeiro é o projeto. Primeiro é o pensamento crítico. Se existe um problema, como é que a gente resolve ele na fonte? Não vamos fazer gambiarra como a gente está acostumado. Então, me parece isso, sabe? E na questão normativa também, né? A norma diz que isso e aquilo, ela começa a te dar brechas e aí te dá margem para tu instalar ou fazer uma manobrinha para que tu possa botar o teu produto naquele né, no teu componente naquele produto, para atender aquela norma. Daí ele se apega muito a esses detalhes. Só que, de novo, isso são experiências que eu tive mais oportunidade de vivenciar em países latino-americanos ou como disse, abaixo da linha do Equador. Até mesmo na China, quando eu tive essa experiência de trabalhar lá, é um país que segurança do trabalho é uma coisa que praticamente... Claro, a última vez que eu estive lá foi em 2012. Talvez mudou muito desde então. Mas a coisa mais assim sofisticada que eu tinha visto, por exemplo, uma fábrica que fazia dobradiças para gavetas, né? Nós fomos fazer lá um desenvolvimento e aí chegamos lá, uma empresa era taiwanesa e aí tu percebe assim, empresas estrangeiras lá, eles têm um certo pré-requisito de segurança melhor do que empresas nativas, né? E
E aí tu observava, assim muito distintamente, questão com preocupação com segurança, protetor auricular do pessoal, enquanto eu até tenho fotos disso aí. Em outra empresa, por exemplo, o camarada tinha algodões no ouvido, assim, né? Mas não existe tanta preocupação, eu vou falar sobre segurança do trabalho, quando essa experiência maior, assim, de 3 anos e meio que eu tive na China, muito precário, assim, muito precário. E são países aonde tu tem muitas lacunas e ainda assim, existe a regra, mas a regra depende de se tu é amigo ou não do fiscal, se tu é amigo ou não do pessoal vamos chamar assim, da Secretaria de Indústria da cidade, se tu é relevante ou não para a cidade, daí tem ponderação, né, sobre isso, mas poderia definir que países do hemisfério norte são muito mais rígidos e não tão interpretativos como nós aqui. Olha só que interessante. E aí temos que nos adaptar, mas estamos chegando ao final desse nosso episódio, que fala um pouco sobre este novo momento da Gáutica. A Gáutica que virará um unicórnio, com certeza. Vamos para nossas considerações finais. Vamos começar então com o Esteban. Então, eu devo agradecer? Não sei. A fala é tua. Eu nunca cheguei nessa parte. Não, eu só acredito que a estada de vocês aqui, ele é mais um primeiro passo, né? Eu até comentei no início, eu sonhei com o Maurício antes de falar com o Ederson, então a gente acaba, de certa forma, observando que tem certos momentos que nós pensamos muito semelhante. E aí, quando a gente vai se deparar numa conversa, a gente vê que já tem uma certa afinidade. E isso a gente faz há bastante tempo. Então, acredito que essa afinidade ela pode ser desenvolvida com vocês. Eu acho que a consideração final é essa. É trazer e desenvolver uma afinidade para que, de fato, a gente busque ter os resultados. Então, esse é o ponto principal. Maurício, já que ele sonhou contigo, tu pode falar agora. Nossa, me sinto lisonjeado vindo do Estevam, né, principalmente, que é um cara que eu admiro muito. Desde o começo da minha carreira na área de tecnologia, eu posso dizer que o Estevam foi uma das pessoas que me moldou e tá tendo a oportunidade de seguir num negócio junto com o Estevam, junto com o Ederson, que admiro muito também, e o Rafa da mesma forma. É um privilégio muito grande, então muito obrigado a todos pela oportunidade e obrigado pelo convite, Ederson, para estar aqui hoje. Obrigado você por vir. Rafa, para fazer o fechamento, então. Agradecer a confiança e a percepção de que a gente pode colaborar. Não faz sentido se não for para somar. Eu acho que essa sinergia ela não nasceu de uma centelha de algo assim, né, muito assim de uma simples noite de verão, né? É algo que já vem de tempo, de amadurecimento, de nos conhecermos não somente como profissionais e existir esse respeito mútuo, mas principalmente como pessoas, porque negócios bons são feitos dessa forma. Que legal, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estevam e eu passamos, né, por 15 anos lá de mãos dadas, não queria, né, abrir para ninguém, e chegou um momento que a maturidade mostrou que a gente precisa colaborar para crescer. E obrigado a você que assistiu mais este podcast, obrigado você cliente que nos permite sonhar, e você que não é cliente, será. Você nem sabe, mas você será. Até mais! Tchau! Quer garantir a conformidade da sua empresa de forma inovadora, ágil e confiável? Acesse já Gautica.com e teste nossas soluções gratuitamente por 30 dias.